Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição com uma boa notícia. O Brasil abriu 155 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada no mês de maio. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego. O quinto saldo positivo, seguido do indicador, é fruto de 2.202 admissões e de 1.844.932 desligamentos formais realizados ao longo do mês passado. Apesar de positivo, o resultado mantém a tendência de desaceleração originada em fevereiro, quando foram confirmadas 247.937 contratações formais. No acumulado dos 5 primeiros meses de 2023, o saldo do mercado de trabalho é de 865.360 novos empregos, com 9.968.329 admissões e 9.102.969 desligamentos. O estoque, que representa a quantidade total de vínculos seletivas ativos no Brasil, contabilizou 43.309.785 vínculos. O número representa uma variação de mais 0,36% em relação ao apurado no mês de abril. Já no acumulado dos 12 meses finalizados em maio, foram criadas 1.783.713 vagas formais de trabalho no Brasil. O aumento ocorre com 22.853.069 admissões e de 21.069.356 desligamentos no período. No mês, as contratações superam as demissões em todas as 5 regiões brasileiras, com destaque para o Sudeste. Na sequência, aparecem o Nordeste, o Centro-Oeste, o Norte e o Sul. E as famílias chefiadas por negros são as mais atingidas pela fome, segundo uma pesquisa divulgada pelo IBGE. Ao todo, 125 milhões de brasileiros convivem com algum grau de insegurança alimentar. Os dados divulgados são referentes ao período entre novembro de 2021 e abril de 2022. Eles fazem parte do segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. No total, 33 milhões e 100 mil pessoas foram impactadas pela fome no país. Aqueles que se enquadraram em determinados recortes de raça e gênero estão mais vulneráveis. Os lares chefiados por mulheres negras representam 22% dos que sofrem com o problema, quase o dobro em relação aos liderados por mulheres brancas, equivalente a 13,5%. De acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a situação de insegurança alimentar e de fome no Brasil ganham maior nitidez agora e é preciso urgentemente reconhecer a interseção entre o racismo e o sexismo na formação estrutural da sociedade brasileira, implementar e qualificar as políticas públicas, tornando-as promotoras da equidade e do acesso amplo e restrito e igualitário à alimentação. Em dados gerais divulgados anteriormente, o estudo mostrou que 4 entre 10 famílias tinham acesso pleno a alimentos, ou seja, em condição de segurança alimentar. Por outro lado, 125 milhões e 200 mil estavam na condição de insegurança alimentar leve, moderada ou grave. Os níveis foram medidos pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, também usada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os investimentos nas rodovias federais podem alcançar 30 bilhões de reais em 2023. E esse valor inclui os recursos do governo federal e também da iniciativa privada. Um grande volume de obras após período de estagnação causado pela desaceleração da economia e efeitos da pandemia, o setor monitora os riscos de gargalos com a falta de profissionais qualificados e escassez de insumos.
A maior parte dos investimentos, quase 20 bilhões de reais, virá do orçamento do Ministério dos Transportes. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes tem a missão de contratar empreiteiras para realizar a recuperação e conservação da malha rodoviária que administra. A conta tem ainda outros 11 bilhões de reais que grandes grupos de concessionárias planejam investir neste ano, estima a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. Este montante, que abrange as rodovias ligadas à entidade, supera o valor histórico alcançado há 10 anos, de 10 bilhões e 700 milhões de reais. A alta demanda por insumos e mão de obra parte especialmente de 17 contratos celebrados no triênio 2020-2022. 7 são de concessões federais, com prazo de 30 anos, que somam investimentos de 48 bilhões e 800 milhões de reais, parte importante concentrada nos primeiros anos. Outras 10 contratações são de obras públicas voltadas para a duplicação de corredores viários considerados estratégicos para o país. Concessionárias ligadas à Associação Brasileira de Captadores de Recursos já relatam enfrentar dificuldades de contratar projetistas e consultorias especializadas. Para contornar o problema, as gestoras de rodovias estão antecipando a ida ao mercado enquanto existe disponibilidade para garantir a contratação. E ainda falando de transportes, as motos elétricas caíram mesmo no gosto do brasileiro. Nos primeiros meses do ano, as vendas aumentaram, olha só, 9 vezes. Elton acaba de comprar um ciclomotor elétrico, atraído por 3 razões. Foi praticidade, economia e sustentabilidade. Tudo que envolve o meio ambiente, aqui em casa a gente tem essa educação. Em relação às motos convencionais, as elétricas são grandes aliadas do meio ambiente. Só no estado de São Paulo, as comuns responderam por 21% da emissão de monóxido de carbono no trânsito no ano de 2020. E a população parece estar mesmo com um olhar mais focado na sustentabilidade. Vide o crescimento das vendas desse tipo de veículo. Até maio deste ano, foram emplacadas quase 3 mil motos elétricas, incluindo scooters e triciclos. Um aumento de quase 900% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Fenabrave. O gerente desta loja especializada na Zona Sul de São Paulo confirma o motivo do crescimento tão significativo nas vendas. Esse é um dos pontos mais importantes, que é a emissão dos gases, e a emissão do som do veículo elétrico. Não faz barulho, não polui e não pesa no bolso. Pelas minhas contas, eu vou ter economia dos R$300 por mês de combustível. Dá 2 tanques de gasolina, no meu carro. Então, para mim, está valendo a pena. É que o Elton percorre apenas pequenos trechos, roda em média 40 quilômetros por dia. É o máximo que uma moto dessas consegue fazer com uma carga a 50 quilômetros por hora. A velocidade limite determinada para esse modelo pelas novas regras do Conselho Nacional de Trânsito, que incluem também a obrigatoriedade de emplacamento e habilitação específica ao condutor. Muitas pessoas adquiriram esses veículos chamados ciclomotores elétricos como se não fossem veículos. Eles foram importados como brinquedos, como equipamentos eletrônicos, e aí eles não vieram com os requisitos que a lei de trânsito exige para que eles fossem registrados. Essa resolução ela vai dar uma espécie de anistia para esses veículos que já estão no mercado, para que eles possam, a partir de novembro, fazer o registro junto ao Detran. As novas diretrizes do CONTRAN ainda envolvem outros veículos elétricos menores, chamados de autopropelidos, entre eles bicicletas, patinetes e skates, equipamentos que não ultrapassam 1.000 watts de potência e atingem, no máximo, 32 quilômetros por hora. As bicicletas elétricas, definitivamente, e agora essa resolução deixa isso muito claro, elas não são ciclomotores e não precisam nem de habilitação,
nem de registro junto ao órgão de trânsito. Então, isso dá muito mais tranquilidade e segurança jurídica para o usuário das bicicletas, patinetes, skates elétricos, todos esses equipamentos que estão previstos agora na resolução, que são equipamentos novos, entraram no mercado há pouco tempo, eles não precisam de registro e habilitação. E os ciclomotores, que já são aqueles que passam de 32 km por hora e vão até 50, esses sim é que vão precisar de emplacamento. Com regras definidas, o Bruno acredita que as vendas dos veículos elétricos cresçam ainda mais até o final do ano. Eu creio que a gente vai ter aí, cada loja, em média de 50% a 60% do aumento das vendas. Segundo Elton, é o tipo de transporte ideal para quem não precisa percorrer longas distâncias. Dentro da cidade, bairros, assim, tranquilo. Eu já percebi que ela atende tranquilamente da rotina do dia a dia no trânsito. Eu recomendo sim. E a gente muda de assunto agora para fazer um alerta. Os donos de pets devem redobrar a atenção contra a febre maculosa. A picada do carrapato também pode afetar os bichinhos de estimação. A maculosa é uma doença infecciosa transmitida por este carrapato da espécie estrela. Os aracnídeos transmissores da doença são portadores de uma bactéria que causa os sintomas. A pessoa contaminada pode inicialmente se sentir como se tivesse uma virose. Febre, dores de cabeça e musculares são os primeiros sintomas que aparecem. Você contar o histórico, o lugar que você frequentou, às vezes a gente percebe um carrapato no corpo, às vezes não, mas só de você contar, só de saber o histórico dos lugares que você frequentou, já vai despertar essa curiosidade para fazer esse diagnóstico diferencial. Agora, além dos equinos, bovinos, capivaras, os cães também podem hospedar este tipo de carrapato. Por isso, é extremamente importante manter a limpeza dos quintais e a medicação dos animais em dia. Os riscos são esses animais contraírem esses carrapatos infectados nesses parques, trazerem para casa e contaminar os outros animais domésticos. E aí isso chega muito mais próximo da gente e uma contaminação bem maior. A prevenção para nós humanos é evitar esses locais. Evitar locais como chácaras, sítios, fazendas e ter contato com os animais. E a prevenção para os pets são os carrapaticidas, os comprimidos que a gente faz frequentemente, os olhinhos Puron que a gente passa no dorso, são os medicamentos que a gente evita com que os pets peguem os carrapatos. O alerta fica para que, diante dos primeiros sintomas, uma unidade de saúde seja procurado para que o tratamento tenha logo início. Geralmente, o uso de antibióticos é recomendado pelo especialista. O sucesso de um tratamento é o rápido diagnóstico, porque quanto mais cedo você é diagnosticado, você consegue tratar e ter um sucesso no tratamento. Agora, quanto mais tempo passa, quanto mais a gente demora para descobrir qual que é a doença, aí fica bem difícil de salvar. E veja a seguir, pesquisa mostra que 80% das transações bancárias agora são feitas pelo celular. E ainda, mansão da Barbie abre para visitação nos Estados Unidos e realiza sonho das fãs da boneca. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só, 80% das transações bancárias feitas atualmente no Brasil são digitais e o celular é o aparelho mais usado. Atualmente são muitas as transações bancárias que podem ser feitas fora dos bancos. A pesquisa Febraban de tecnologia bancária mostrou que os aparelhos celulares são responsáveis por 66% de todas as operações bancárias no país. O restante das transações digitais são realizadas por meio de computadores, notebooks ou tablets. Em todo o ano de 2022, os brasileiros fizeram mais de 163 bilhões de transações nos vários canais de atendimento disponibilizados pelos bancos.
Isso representa um aumento de 30% em comparação com o ano de 2021. É uma taxa de crescimento recorde. A pesquisa também revelou alta de 531% nas transações de pagamentos realizadas pelo WhatsApp, com a ferramenta que foi disponibilizada pelo Banco Central em março de 2021. E olha só, com mais gente morando sozinha, o tamanho dos lares também tem diminuído. Em São Paulo, por exemplo, a busca pelos microapartamentos disparou. A praticidade e o preço são os principais atrativos. Mais pessoas morando sozinhas, mudanças no modo de vida e o desejo quase inexistente de se construir uma família. Essas condições têm feito com que as construtoras optem pelo levantamento de prédios com apartamentos cada vez menores. E os números não mentem. Em 2016, foram lançadas 461 unidades com dimensões de até 30 metros quadrados na capital paulista. Já no ano passado, o mercado imobiliário colocou quase 17 mil unidades à venda. A demanda por microapartamentos cresceu ainda mais no pós-pandemia, motivos que podem ser representados pela alta inflação, renda curta e a preferência de jovens profissionais por bairros bem servidos de transporte público. Essas situações estimulam as construtoras a lançarem microapartamentos mais sofisticados, até com pé direito duplo e janelas amplas, voltados para um público de classe média. As zonas oeste e sul de São Paulo abrigam juntas 3 a cada 4 microapartamentos colocados à venda entre os lançamentos do ano passado. Com dimensões tão diminutas, muitas vezes os microapartamentos têm problemas que vão além das dimensões enxutas. Seja a falta de ventilação, a iluminação externa precária e a falta de privacidade caso 2 pessoas dividam o ambiente, os especialistas dizem ainda que viver num imóvel de até 30 metros quadrados significa abrir mão de facilidades e, principalmente, espaço e bem-estar. Mas, além de todos esses problemas, a inflação também atinge essas acomodações, que, em tese, deveriam ser mais em conta. Atualmente, o ticket médio varia entre 390 mil e 507 mil reais. E por conta disso, a lei da oferta e da demanda pode ameaçar a sobrevida dos estúdios. Caso os juros continuem altos, será uma incógnita se os compradores terão fôlego financeiro para se comprometer com a casa própria. A taxa elevada faz as parcelas aumentarem e os estúdios podem acabar em locais menos cobiçados atualmente. A outra possibilidade é a situação econômica melhorar e a clientela ter dinheiro para comprar apartamentos maiores. Mas a situação do Brasil segue complicada e não nos dá expectativas de melhora tão cedo. E uma animação feita pela NASA mostrou as consequências do aquecimento global nos oceanos. Nos últimos 30 anos, houve um aumento de cerca de 9 centímetros na média global do nível do mar. A Agência Aeroespacial dos Estados Unidos explicou que o nível médio global do mar aumenta à medida que o planeta aquece e o gelo polar derrete. Embora as alturas exatas do oceano variem devido à geografia local, clima ao longo do tempo e interações dinâmicas de fluidos com a gravidade e a rotação planetária, os cientistas observaram as tendências do nível do mar, comparando as medições com uma referência média espacial e temporal de 20 anos. Para isso, são usados satélites que funcionam à base de micro-ondas e estão distribuídos em pontos diferentes do globo, enviando esses sinais para a superfície do oceano e cronometram quanto tempo elas levam para retornar. Assim, é possível calcular a altura da superfície do mar, fazendo um monitoramento constante. E é a partir desta monitoração e com dados de marés costeiras, massas de gelo e aumento das emissões de gases estufa ao longo dos últimos 100 anos que é possível calcular uma média do aumento do nível do mar entre todos os oceanos, identificar os padrões dessa subida e projetar aumentos futuros.
A animação da NASA usou a metáfora visual de uma vigia submersa, as escotilhas de barcos, para mostrar o quanto os oceanos subiram entre 1993 e 2022. E olha que curiosa essa notícia. Em um parque do Texas, nos Estados Unidos, as cabras estão sendo treinadas para controlar as ervas daninhas. O objetivo é conter um matagal excessivo que pode prejudicar o crescimento das árvores. A tarefa deve levar cerca de 2 semanas para ser concluída. As plantas que tentamos eliminar são aquelas como o ligustrum, um arbusto que precisa de muita água. A água é consumida por essa planta invasora em vez de ir para os carvalhos mais velhos, que é o que realmente o parque protege e possui na área. As cabras são treinadas por vários meses desde o nascimento para que saibam o que devem comer. Elas estão acostumadas com comida natural e não com forragem ou alfafa. Os animais também aprendem a se manter em grupo e a respeitar a cerca de proteção colocada ao redor da área onde trabalham para evitar predadores. É muito mais ecológico ter cabras aqui do que grandes máquinas ou herbicidas. Como estão tão perto do rio, não seria seguro usar veneno de qualquer tipo, porque eles correriam para o rio. Além disso, é muito mais divertido. Eu corro muito aqui e levo meu cachorro para passear de vez em quando. Há muito mato por aqui. Seria bom ver isso um pouco mais limpo. Estou muito feliz em ver essa turma aqui fazendo seu trabalho. Como todos os trabalhadores, as cabras também têm momentos de descanso. Caso adoeçam, são substituídos por um dos 600 integrantes da equipe e, ao completarem 11 anos, entram em um plano de aposentadoria. E olha só, essa notícia agora é para as fãs da boneca Barbie, tanto para as pequenas como para aquelas que cresceram, mas não se esquecem da boneca. A Casa dos Sonhos da Barbie abriu as portas nos Estados Unidos e a visitação é gratuita. Vamos conferir? A mansão à beira-mar, decorada em rosa choque, possui uma piscina, toboágua e várias áreas de relaxamento. Os fãs da boneca vão poder passar a noite no quarto com tema de cavalo, pertencente ao namorado de longa data da Barbie, o Ken. Todas as estadias serão gratuitas, porque, de acordo com um comunicado de imprensa do Airbnb, Ken não conseguia descobrir como colocar um preço na Malibu Dream House da Barbie. Afinal, a coisa de Ken é praia e não matemática. O longa-metragem será dirigido por Greta Gerwig. Bom, esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!